Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou falar sobre honorários periciais. Já fiz vídeo aqui no canal sobre honorários periciais, porém é um assunto que dá para falar durante horas, porque tem sim os seus detalhes, né? Algumas situações e até mesmo tipos de perícias que acaba você cobrando um valor diferente de cada perícia, tá? Na Justiça do Trabalho é mais fácil você passar valor de honorários periciais. Eu vejo muitos colegas vindo de outras justiças, né? Justiça Federal, outras, por exemplo, Justiça Comum, fazendo perícias de insalubridade, periculosidade, aonde tem que mandar, né, fazer uma petição com os valores periciais, que quer atuar naquele determinado processo. Porém, na Justiça do Trabalho, até mesmo pela quantidade de perícias, né, o mais comum é ser praticados os valores daquela determinada região conforme o TRT. Como vocês sabem, o Brasil é dividido em 24 TRTs, do 1 ao 24, na Justiça do Trabalho, e cada região dessa acaba praticando um valor um pouco diferente. Tem um valor mais comum, eu diria, que varia de 2.000 a 3.000 reais, porém, às vezes, dependendo da região, novamente, o valor pode ser um pouquinho menor do que isso, ou um pouquinho maior do que isso, mas a média que eu tenho visto é entre 2 e 3.000 reais. Agora, isso por uma perícia de insalubridade, uma perícia de periculosidade, uma única função, um único cargo. Imagina você se for uma perícia coletiva, por exemplo, aí já muda. E como cobrar perícia coletiva, né? Onde você vai avaliar uma empresa, ou um setor, um departamento, onde são várias perícias. Eu já atuei em diversas vezes em perícias coletivas. E no começo, quando eu estava na Justiça do Trabalho como perito judicial, eu não peticionava com os valores prévios de honorários, né? Hoje eu vejo que é fundamental para quando for o caso de perícia coletiva. Por quê? Porque o trabalho é bem maior. Muitas vezes você vai ficar mais do que um mês trabalhando nos casos, né? Nos cargos, nas perícias que você está fazendo, ou meses, dependendo do tamanho da empresa, tá? Eu tenho visto o pessoal cobrar por hora, ou seja, você estipular quantas horas. Vou passar a moto aqui, passou. Estipular quantas horas você vai trabalhar naquele determinado processo, e aí que fazer o cálculo, né? Ah, Rogério, qual que é o valor da hora? Olha, o pessoal usa muito tabela do IBAP, mas eu vou falar uma média que o pessoal tem utilizado para esse tipo de perícia, tá? Em média, 500 reais. Dependendo da região que você tá, pode ser um pouco menos ou pode ser um pouco mais, tá? Eu tenho praticado 500 reais, valor da hora trabalhada. Aí você deve estar me perguntando, nossa, então vai dar um valor interessante. Principalmente você que ainda não se decidiu a atuar em perícias, acha que somente ser um profissional do SESMIT ou somente uma consultoria com os trabalhos mais comuns, digamos assim, de repente você acha que já é suficiente. Aí eu te digo, você está deixando dinheiro na mesa, porque dá uma diferença bem grande com relação a quando você atua em perícias judiciais, tá? Então eu sugiro fortemente que você pense no assunto, tá? E aí o que acontece? Vamos para as perícias coletivas, tá? Eu vejo tanto por hora, o pessoal cobrando os honorários, que nem eu estava falando, mas também por cargo analisado, ou melhor, por perícia. Então vamos dizer que é uma perícia, uma empresa que tem 100 funcionários, ou pelo menos você vai ter que avaliar 100 profissionais, 100 funcionários, né? Sejam eles reclamantes ou não, porque às vezes tem processos
Tem processos que são via sindicato, e aí nem é esse funcionário, o cara está trabalhando na empresa. E aí o que acontece? Quando é nesse caso, eu tenho visto também o pessoal cobrar por perícia. Vi um caso recentemente que um perito cobrou R$1.000 por perícia, e eram mais de 100 perícias. Aí você deve estar falando, nossa, mas vai dar mais de R$100.000. É isso mesmo. O valor é pelo trabalho que você vai ter, tá? E numa situação dessa, o perito vai pedir uma prévia de 20, 30 mil reais e só começa a trabalhar depois que for pago a prévia, senão não começa. Aí você fala assim, ah, Rogério, mas acontece muito isso? Não acontece muito, mas também os juízes têm muita dificuldade em escalar peritos para poder fazer perícias coletivas. Muitas pessoas têm receio por conta do trabalho, por causa do valor, mas eu te digo que é uma ótima área. É ótimo quando você tem perícias coletivas. Às vezes o valor que você cobra já vai cobrar, sei lá, 3 meses dos valores de honorários que você recebe, 6 meses, né? Se você é um profissional de um SESMIT, por exemplo, 10 meses, 1 ano, às vezes do teu trabalho você pode cobrar por aquela perícia coletiva, né? E aí, eu tenho visto muitas situações onde o juiz fica atrás de perito para poder conseguir fazer as perícias coletivas. E não tem segredo, perícia coletiva só vai ser mais trabalhoso, mas o trabalho é muito parecido com as perícias individuais. A única coisa que você vai fazer de diversos profissionais, diversos funcionários, tá? Então é isso, pessoal. Presta atenção nas perícias coletivas. Se você for nomeado, ou se... Normalmente o juiz pede até para o diretor da vara entrar em contato antes com o perito para ver se ele atua em perícia coletiva, antes mesmo até de ser nomeado, tá? Para não perder tempo. Porque tem muitos peritos que não aceitam, tá? Eu já trabalhei em vários casos e vale a pena você trabalhar nas perícias coletivas. É claro que o juiz, ele vai procurar também um perito que já está há mais tempo, que já tem uma certa experiência, né? Para não ter nenhuma surpresa lá no final. Então, normalmente é contratado peritos que já estão atuando há um certo tempo nas varas. E quando o juiz não acha, em uma situação recente, ele acaba entrando em contato com outros juízes, com outras varas, ou diretor de vara com vara, para ver se tem peritos na grade que aceitem uma perícia coletiva, tá? Prestem atenção nas perícias coletivas, vale muito a pena, sim. É só você tomar o cuidado, seja como assistente ou seja como perito judicial, de pedir uma prévia razoável para você não ter nenhuma surpresa desagradável no final. Porque vai que de repente no final o valor não seja exatamente o que você desejava, pode acontecer isso, pelo menos você já pegou um bom valor, né? E normalmente o valor final vai ser maior do que o valor da prévia, tá? Fica a dica. Se você quer saber mais sobre isso e sobre perícia judicial, vou deixar o link aqui do nosso curso de capacitação para perito judicial e assistente técnico, onde eu te ajudo, você do zero ao avançado, como você ser nomeado como perito judicial e como você conseguir vagas, ou melhor, como você conseguir indicações para você trabalhar também como assistente técnico, né? O chamado perito assistente ou assistente técnico, como queira, tá bom? Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca aqui seu comentário aqui embaixo. Coloca se você já atuou em perícias coletivas, se você tem vontade. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, até mais.